Quando iniciei minha carreira como motorista de caminhão, meu pai costumava me contar histórias sobre conhecidos que dirigiam caminhões pesados. Segundo ele, muitos deles costumavam carregar armas de fogo em seus caminhões para se proteger enquanto estavam na estrada. No entanto, nos dias de hoje, pelo menos na empresa em que trabalho, não é permitido portar armas de fogo no caminhão, pois, se alguém se machucasse, a empresa seria responsabilizada. Dito isso, consigo entender por que os motoristas sentem a necessidade de se proteger. Nunca se sabe que tipo de situação podem enfrentar. Aprendi da maneira mais difícil que nunca se sabe o que esperar quando se está na estrada. Tudo aconteceu quando eu estava fazendo uma entrega para um centro de distribuição da Kohl's, o que me levou a dirigir por Illinois. Estava passando pela região de Chicago, e quando o tráfego finalmente diminuiu, era por volta das 21:30. A navegação por GPS do caminhão me redirecionou por um desvio, pois, aparentemente, uma estrada estava fechada adiante. O GPS indicava que isso acrescentaria apenas mais 35 minutos à minha viagem. No entanto, as coisas se complicaram ao longo do caminho. Enquanto seguia a nova rota, não pude deixar de notar que estava passando por um bairro residencial. Como estava escuro, não conseguia ter uma visão clara, mas parecia que eu estava dirigindo por uma cidade fantasma. Muitas das casas que lentamente passava pareciam estar desabitadas, e várias delas estavam em processo de demolição. Por um momento, parecia que não havia vida ao meu redor. Tudo mudou quando virei a esquina para outro quarteirão. Havia apenas algumas pessoas do lado de fora, um grupo de amigos conversando na calçada em frente a uma das casas. Não parecia nada fora do comum, então continuei dirigindo. No entanto, só depois descobri que esses jovens que vi eram, na verdade, olheiros de alguns membros de gangues locais na área. Só soube disso quando acabei registrando um relatório policial sobre o que aconteceu a seguir. O homem que dirigia o caminhão parecia estar na casa dos 30 ou início dos 40, e pelo que pude perceber, ele parecia ser muito simpático. Ele perguntou para onde eu estava indo e eu disse a ele que minha casa estava logo ali na estrada. Começamos a nos dirigir para lá e durante o trajeto conversamos sobre trabalho. Perguntei-lhe há quanto tempo ele era motorista de caminhão e ele me disse que dirigia desde os 18 anos. Quando perguntei qual empresa ele trabalhava, ele respondeu de forma vaga, apenas dizendo aqui e ali. Eu deveria ter percebido que isso indicava que talvez ele não trabalhasse realmente para uma empresa da região, como afirmou. No entanto, não pensei muito nisso e estava curtindo a carona, até o momento em que avisei que a curva para minha rua estava chegando à esquerda. Ele pareceu não reagir ao que eu disse, então repeti que a minha rua estava se aproximando, mas mais uma vez, ele não deu sinais de ter ouvido. Fui pegar meu telefone no bolso para usá-lo como referência, momento em que ele me disse para não fazer isso. Olhei para ele, confuso com o que estava acontecendo e cada vez mais preocupado. Quando ele passou pela curva da rua onde eu deveria entrar, meu coração começou a bater mais rápido. Continuei olhando para o homem, tentando explicar que tínhamos passado a minha rua, mas as palavras simplesmente não saíam. Após um instante, ele olhou para mim e soltou uma risada, dizendo com calma: "Só não faça nada estúpido e você ficará bem." Virei o rosto em direção ao painel de instrumentos, tentando pensar em todas as maneiras possíveis de sair do caminhão sem que ele percebesse. Perguntei a ele para onde pretendia me levar, na esperança de distraí-lo enquanto lentamente usava minha mão direita para pegar o telefone no bolso. Mas, assim que o tive em mãos, lembrei que a bateria estava morta, tornando inútil a tentativa de pedir ajuda. No entanto, quando estava prestes a desistir da ideia, algo surgiu em minha mente, algo que acabou salvando minha vida. Inspirei profundamente e usei minha mão esquerda para desengatar o cinto de segurança. Isso chamou a atenção do motorista, que disse com um sorriso que não era para eu fazer nada estúpido. Olhei para o painel de instrumentos e, nesse momento, minha decisão foi tomada. Usei minha mão direita para deslizar o telefone morto em minha mão e o atirei com toda a força em direção à cabeça do motorista. Sei que não ganhou muita velocidade durante a trajetória curta, mas
Por ter jogado beisebol nas equipes da escola, sabia que podia causar algum dano. O telefone acertou o homem no rosto, fazendo-o levar as mãos ao nariz e soltar um gemido de dor. Aproveitei essa oportunidade para destravar e abrir a porta do caminhão. Sem pensar nas consequências, saltei do veículo e rolei pelo chão. Durante a queda, senti algo estalar em meu quadril, mas não podia perder tempo. Sabia que havia passado minha rua há apenas alguns minutos, então estava perto de casa. Levantei-me e comecei a correr pela floresta ao lado da estrada, sem olhar para trás. Assim que cheguei à minha varanda, me atirei para dentro de casa e tranquei a porta. Em seguida, liguei para a polícia. Minha mãe chegou em casa cerca de 1 hora depois do incidente e a polícia ainda estava em nossa garagem. Depois de fornecer minha declaração e uma descrição do caminhão, minha mãe me levou ao hospital. Felizmente não tinha fraturas da queda, mas havia um osso do quadril machucado. Mais importante, eu estava vivo. Crescer com um pai caminhoneiro significava que haveria semanas em que eu mal o veria, pois ele passava a maior parte do tempo na estrada. No entanto, isso definitivamente pagava as contas em casa e garantia que minha família e eu tivéssemos o que comer. No entanto, minha vontade de seguir seus passos como caminhoneiro diminuiu consideravelmente depois de passar 3 dias na estrada com ele. Eu tinha acabado de completar 12 anos e nos meus aniversários eu praticamente o implorei para me deixar acompanhá-lo em uma viagem. Finalmente ele concordou. Era uma viagem curta em comparação com as rotas que ele normalmente percorria, e ambos achamos que seria uma ótima experiência de união. E foi. No início da viagem, nos divertimos muito ouvindo música e comendo hambúrgueres na estrada. Aquela primeira noite, quando dormimos na cabine, parecia um pouco como acampar, e eu não poderia estar mais feliz. No entanto, no dia seguinte, meu pai tentou me ensinar uma lição que acho que todos poderiam aprender, ou seja, ser gentil com os outros, mesmo que você não os conheça. No entanto, duvido que ele esperasse que isso fosse dar errado do jeito que deu. Devo ressaltar que isso aconteceu durante os anos 90, quando as pessoas costumavam ser muito mais confiantes em relação a estranhos. Além disso, meu pai era uma pessoa grande e imponente, então havia poucas pessoas que poderiam intimidá-lo. Dito isso, enquanto estávamos dirigindo pela estrada, notamos um homem caminhando pelo acostamento. Meu pai começou a diminuir a velocidade imediatamente. A princípio, pensei que ele estava apenas reduzindo a velocidade para passar com segurança pelo pedestre. No entanto, em vez disso, ele parou o caminhão ao lado do homem e perguntou a ele para onde ele estava indo e se precisava de uma carona. Nunca vou esquecer o sorriso no rosto do homem. Parecia que meu pai havia feito a coisa mais gentil do mundo por ele. O homem nos disse que estava apenas voltando para casa, que ficava a algumas milhas de distância. Então meu pai me disse para ir para a parte de trás do caminhão e instruiu o homem a entrar. Continuamos dirigindo e meu pai começou a conversar com o homem, que parecia ser uma pessoa realmente agradável. No entanto, quando chegamos à estrada onde o homem disse que morava, percebemos que a entrada da casa era uma longa estrada de terra. Como não havia como o caminhão do meu pai fazer a curva naquela estrada estreita, meu pai explicou que teríamos que deixá-lo no final da estrada de terra. O homem não gostou disso, e sua gratidão parecia desaparecer instantaneamente. Em vez de pedir educadamente, ele começou a exigir que meu pai dirigisse pelo caminho de terra. Quando meu pai explicou a situação e pediu de forma respeitosa que o homem se acalmasse, as coisas pioraram. O homem começou a ficar mais agitado e começou a exigir a carteira de meu pai, além de questionar o que mais ele tinha consigo. O homem pegou a carteira de meu pai, mas quando percebeu que não tínhamos mais nada, virou-se para mim. Meu pai tentou recuperar a atenção do homem, mas este considerou isso uma ameaça e avançou com a faca em direção a meu pai. Ele apunhalou meu pai no estômago, e meu pai, com dificuldade, tentou acalmar o homem e pedir que ele baixasse a faca. No entanto, o homem interpretou erroneamente as palavras de meu pai como uma ameaça e empurrou a lâmina em sua direção. Meu pai, ainda consciente, agarrou o homem e o atirou para fora do caminhão pela porta do passageiro. Rápido como um raio,
fechei e tranquei a porta do passageiro. Meu pai arrancou com o caminhão, deixando o homem que havia nos atacado para trás. Levamos meu pai ao hospital, onde também relatamos o incidente à polícia. Com a descrição do homem e o local onde o deixamos, a polícia conseguiu encontrá-lo a pé na estrada, e quando tentaram detê-lo, ele começou a sofrer uma overdose de alguma substância que havia consumido antes de pegarmos carona com ele. O homem acabou no mesmo hospital que meu pai e eu, antes de ser acusado de agressão. Minha experiência trabalhando no Arizona foi memorável, especialmente quando atuei como motorista no centro de distribuição da Ross. Foi o melhor emprego de caminhoneiro que já tive, pois geralmente não precisava fazer turnos noturnos. A maioria das entregas me levava a cerca de 3 horas de distância do centro de distribuição, permitindo-me passar a maioria das noites em casa com minha família. No entanto, vou relatar o único incidente em que não consegui retornar para casa após o meu turno. Tudo começou quando fui pegar um trailer recém-carregado para meu caminhão, que seria destinado a 3 das lojas Ross na região. Ao chegar ao centro de distribuição, informaram-me que a carga poderia demorar um pouco, já que estavam com falta de pessoal. Ofereci ajuda, e eles estavam tão carentes de pessoal que aceitaram a minha colaboração. Colaborei com outro funcionário do depósito para carregar caixas e paletes no caminhão que eu estava prestes a conduzir. Concluímos a tarefa rapidamente, e eles expressaram agradecimentos. Comecei então a minha rota em direção à primeira loja. Foi cerca de 1 hora após o início da viagem que percebi ter deixado minha garrafa de água na parte de trás do caminhão. Qualquer pessoa que tenha estado no Arizona durante o verão sabe da importância da hidratação, pois o calor pode ser sufocante. Conforme a sede aumentava e faltavam cerca de 45 minutos para chegar à primeira loja na minha rota, decidi parar em uma pequena estrada de cascalho para fazer uma pausa e estacionar o caminhão. Desliguei o caminhão e fui recuperar a minha garrafa de água na parte de trás do trailer. Entrei e comecei a procurá-la, na esperança de que não estivesse oculta sob as caixas. Felizmente a localizei. Ela havia tombado e estava inclinada entre algumas caixas, sendo de fácil alcance. No entanto, ao dar um passo à frente, algo inesperado ocorreu. Não consigo identificar exatamente a causa. Talvez a leve vibração do trailer enquanto eu caminhava, ou o fato de não ter aberto completamente a porta, mas, de repente, a porta do trailer começou a se fechar atrás de mim. E para complicar ainda mais a situação, à medida que a porta se fechava com estrondo, pude ouvir claramente o som da trava se encaixando na parte inferior da porta. Independentemente dos meus esforços, não consegui abrir a porta por dentro. Procurei manter a calma enquanto tentava encontrar uma solução. Era impossível abrir a porta e eu não tinha o meu telefone comigo, pois o deixei na cabine da frente. Comecei a hiperventilar quando percebi que não sairia do trailer até que alguém me encontrasse e prestasse auxílio. Orei para que alguém da Ross, para onde eu deveria ter ido, ligasse para o escritório do meu gerente. No entanto, mesmo que isso acontecesse, não sabia como conseguiriam me localizar, uma vez que não havia informado ao meu chefe sobre a pausa para uso do banheiro. O primeiro dia foi o mais angustiante. Nunca havia sentido o calor tão intenso em toda a minha vida. Era como se estivesse confinado dentro de um forno, sendo lentamente cozido. Após aproximadamente 1 hora, comecei a me sentir tonto, e uma vez que esgotei toda a minha água, só pude aguardar ajuda. Não demorou muito para desmaiar, e a última coisa que lembro foi a porta do trailer do meu caminhão sendo abruptamente aberta. Lembro-me de que a luz do sol era ofuscante, e em seguida, tudo ficou negro antes de finalmente acordar no hospital. Eu havia permanecido desacordado na parte de trás do caminhão por cerca de 12 horas e só fui encontrado na manhã seguinte, quando uma família que morava na estrada de Cascalho passou de carro e acionou a polícia. Os médicos disseram que foi um verdadeiro milagre eu não ter sofrido danos cerebrais permanentes decorrentes do calor e da desidratação.